É convidado da edição da noite, Noel Carrilho, presidente da Federação Nacional dos Médicos. Muito boa noite, bem-vindo. Mais de 600 casos de agressões só nos primeiros 6 meses de 2019. O que é que está a falhar para se ter chegado a esta situação? Com certeza que estará a falhar muita coisa. Eu não queria deixar de começar sem dar uma palavra de apoio a estes colegas que foram agredidos no seu local de trabalho e a exercer as suas funções, e também a todos os outros profissionais médicos e não médicos que diariamente são sujeitos a estes atos de violência. Isto é uma realidade que, não sendo recente, aliás a FNAM já o tem vindo a denunciar, está a tornar-se cada vez mais aguda, e não é um fenómeno só português, é um fenómeno global e, portanto, interessa estudá-lo para atuarmos contra ele. Quando me pergunta o que é preciso fazer, há aqui vários patamares em que poderíamos atuar, e eu diria que em todos eles estaremos um pouco insuficientes. Como em tudo na medicina, o melhor seria atuar na prevenção, e aí estamos a falhar verdadeiramente. Talvez a medida mais importante pudesse ser dar ao Serviço Nacional de Saúde, dar aos médicos a oportunidade de tratar estes doentes de forma atempada e adequada. Portanto, a ausência dessa possibilidade leva a algumas situações de desespero, de frustração, que poderão levar a estes casos. Isto com uma nota importante de que isso não desculpabiliza este tipo de atuação, independentemente de haverem fatores a montante que poderiam ser corrigidos e que poderiam melhorar esta situação. Nunca poderíamos chegar a esta situação de agressão profissional, que é a todos os títulos inaceitável. Mas olhando, por exemplo, para algumas medidas, ter mais médicos, tempos de espera mais curtos, não seria por si só uma garantia de que não estaríamos perante situações deste género? Ou para si isso era uma garantia? Não, seria uma garantia. Evitar? Seria algo que poderia ajudar a mitigar este problema. Repara num exemplo simples. Um médico de família que tem uma lista no seu fecheiro, uma lista de utentes de 2 mil pessoas, não é? Que tempo é que tem para além de registar, consultar as queixas, fazer um plano terapêutico, ter alguns minutos para explicar ao doente, porque isso também é importante, a percepção do doente. Muitas das situações não são situações que sejam de efetiva negligência, são situações de falta de comunicação. Que tempo é que o médico tem para comunicar com o doente no fim disto tudo? Para o doente perceber que está efetivamente a ser tratado, bem tratado, quais é que são os efeitos secundários da medicação que vai tomar, por exemplo, quais é que são os riscos daquilo da terapêutica que está a ser instituída. Portanto, poucos minutos de consulta poderiam levar muito longe neste tipo de problema na relação, na comunicação médico-doente. Portanto, uma medida simples como esta podia ser uma boa medida, mas é preciso trabalharmos nisso. Há alguns médicos a exigir também uma revisão de segurança. Como é que isso depois na prática se concretiza? Ter mais segurança no local de trabalho, certamente não é colocar um polícia em cada consulta, mas como é que se poderia melhorar essa questão da segurança? Em alguns sítios sim, não em todos. Efetivamente toca aqui num ponto importante, que é a questão de um outro patamar, que é a responsabilização da própria entidade patronal. Ou seja, neste tipo de casos que nós estamos aqui a assistir, falta perceber qual a responsabilidade da entidade patronal. Não só na situação da ausência de segurança, que efetivamente existe na maioria dos estabelecimentos de saúde, ou não existe segurança, ou esta é insuficiente, e estes casos acontecendo é preciso acatar responsabilidades, porque é que não existia, mas também naquilo que é um procedimento secundário, importantíssimo na nossa opinião, que é de um protocolo de início automatizado e que permite a este médico, ou outro profissional de saúde, saber como reagir e ser acompanhado em todas as dimensões que sejam necessárias. Portanto, e quando fala em segurança, não ter um polícia em todos os centros de saúde, mas efetivamente haver segurança em todos os centros de saúde que venham exigir, haver segurança, autoridades de segurança nas grandes urgências, que já chegou a haver e agora em praticamente nenhuma existe. Nós podemos ver que em qualquer pequeno, médio evento desportivo é obrigatória a presença das autoridades. Numa grande urgência em que estão concentrados todos os ingredientes para o conflito, temos, por vezes, um segurança que nem sequer está limitado no seu poder de atuação. Portanto,
há aqui alguma coisa que poderia ser feita. Algumas coisas até já tinham sido feitas, foram abandonadas em nome de puro economicismo e com um risco para os profissionais que trabalham no Serviço Nacional de Saúde. E já aqui falou sobre o stress que muitos profissionais enfrentam com esses tempos limitados de consultas, por exemplo, perante uma lista tão grande de utentes. Acha que se justificaria, por exemplo, que os próprios profissionais de saúde tentassem, de certa forma, gerir melhor também esse stress de trabalhar no Serviço Nacional de Saúde com estas condições que já descreveu? As condições para diminuir o stress seriam mudar as condições de trabalho, porque efetivamente aquilo que traz o burnout, aquilo que traz o esgotamento aos médicos é precisamente tentarem dar a melhor assistência possível nas débeis condições de trabalho que o Serviço Nacional de Saúde agora apresenta. Precisa de se reforçar o Serviço Nacional de Saúde e as condições de trabalho para que os médicos não tenham de trabalhar nestas condições. Embora, para este caso que estamos aqui a falar das agressões, efetivamente seja preciso mais algumas atuações. E, de facto, o Ministério da Saúde diz que tem acompanhado estes casos com preocupação. Espera uma atitude em concreto por parte do Ministério da Saúde para breve? A Federação Nacional dos Médicos tem algum contacto previsto em breve com o Ministério da Saúde para abordar este assunto? Não por falta de tentativa nossa para abordar estes assuntos e outros. Nós pedimos uma reunião à Sra. Ministra da Saúde, mas aguardamos essa convocatória que efetivamente já tarda. Quanto à expectativa de que aconteça alguma coisa, se for a exemplo, porque esta não é a primeira vez que estas situações acontecem ciclicamente, um ou outro caso vai trazendo algum mediatismo a estas situações, mas elas não são recentes. E o que tem acontecido as outras vezes é efetivamente que a situação amaina e não temos visto grandes atuações concretas em relação a este problema. Acho que é preciso que a própria sociedade tome como absolutamente essencial, que afirme que este tipo de violência é inaceitável. Esta como outras, que não é inaceitável bater num professor, é inaceitável tocar numa autoridade de segurança e, por maioria de razão, é inaceitável agredir quem dá de si para tratar da saúde e do bem-estar de muitas vezes quem é agredido. Noel Carrilho, agradeço a sua presença na edição da noite. Obrigada. Eu é que agradeço. Obrigado.